Olá, hoje nós vamos para o capítulo 14 do segundo livro de Macabeus. Na verdade, é o penúltimo capítulo. E a gente quer, nesse capítulo, ver duas coisas importantes. A gente vai ver hoje, nesse capítulo, a intervenção de um sumo sacerdote chamado Alcimo. E depois a gente vai ver a morte de Razias, esse personagem interessante da gente analisar. Razias, ou em algumas Bíblias está escrito Razias. Deixa eu te falar uma coisa, é importante você lembrar que tudo isso que nós estamos vendo no segundo livro de Macabeus, nós já vimos no primeiro livro de Macabeus. No primeiro livro de Macabeus havia uma descrição mais detalhada. Nesse segundo livro existem alguns elementos acrescentados. Nesse segundo livro do Macabeus existe muita informação histórica corroborada por Flávio Joséfo. Flávio Joséfo é o grande historiador judeu. Então, nós temos nesse segundo livro de Macabeus, claro que o livro de Macabeus, volto a dizer, o segundo livro de Macabeus não é uma continuação, mas uma releitura com alguns elementos a mais, e não conta toda a história dos Macabeus. No primeiro livro a gente chega até João Bircano, nesse segundo livro dos Macabeus não chegamos até aí, tá bom? Tá certo? Então vamos lá, gente? Quero agradecer a todos vocês que têm feito essa caminhada com a gente aqui, muito obrigado. Muito obrigado você que acreditou, assumiu esse compromisso comigo de ler a Bíblia inteirinha. Nós vamos ler a Bíblia inteirinha, cada dia um capítulo, aprofundando. E quero lembrar vocês, muito obrigado pelos comentários que vocês fizeram, que vocês têm feito. Eu antigamente sempre vinha trazendo, ler, mas eu estava gastando muito do nosso tempo de estudo lendo os comentários, aqui para você. Então, o importante é que você saiba uma coisa, eu leio todos os comentários de vocês, mas mais do que isso, eu rezo por vocês, viu? Volta e meia eu encontro uma pessoa, ou na rua, ou na paróquia e tal, que faz o curso bíblico, e eu fico muito feliz quando eles dizem, olha, padre, eu faço a leitura bíblica, eu faço o curso bíblico, eu fico muito feliz, tá bom? Tá bom, gente? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos para o capítulo 14, Hoje nós entramos na quarta parte daquele esquema que nós temos, a quarta parte que a gente vai mostrar toda a vitória aí dos judeus, esse momento que os judeus mostram a sua vitória. A vitória dos judeus sempre é a vitória de Deus, tá bom? Vamos lá, gente? 3 anos mais tarde, Judas e seus companheiros souberam que Demétrio, filho de Seleuco, tinha chegado pelo porto de Trípoli com um poderoso exército e uma grande esquadra. Soube também que o país caíra em suas mãos e que havia causado a perda de Antíoco e de seu tutor Lísias. Nós estamos agora com o rei Demétrio Nicator, viu? Demétrio Nicator. Ora, certo Alcimo, outrora sumo sacerdote, mas voluntariamente comprometido por ocasião da introdução dos costumes pagãos, vendo que de nenhum lado lhe restava esperança de salvação, nem possibilidade de achegar-se ainda ao altar, veio ter com o rei Demétrio. Isso foi pelo ano 151. Ofereceu-lhe uma coroa de ouro, uma palma e, além disso, alguns ramos de oliveira, dos que se oferecem no templo. Naquele dia, contudo, não disse nada. Encontrou, porém, ocasião oportuna para executar sua maldade, quando foi chamado ao conselho por Demétrio e interrogado sobre as disposições e os intentos dos judeus. Respondeu ele: aqueles judeus que se chamam assideus, piedosos, em cuja frente se encontra Judas Macabeu, fomentam a guerra e as sedições e impedem que o reino goze de paz. Eis porque, despojado de minha dignidade hereditária, quero dizer do sumo sacerdócio. Vim aqui, primeiramente, porque tenho realmente cuidado dos interesses do rei.
Depois, em consideração aos meus compatriotas, porque a irreflexão dos que citei mergulha toda a nossa raça num grande mal. Reconhecido isso, ó Rei, pela benevolência que testemunhas a todos, toma as medidas necessárias para a salvação de nosso país e de nossa raça ameaçada, porque enquanto Judas estiver vivo, é impossível que haja paz. Mal acabara de falar os demais amigos do rei, hostis à causa de Judas, puseram-se a incitar Demétrio. Este designou imediatamente Nicanor, ex-comandante do corpo dos elefantes, e promoveu a general da Judéia, ordenando-lhe que partisse a fim de matar Judas, dispersar suas tropas e restabelecer Alcimo como sacerdote do grande templo. Aqueles que na Judéia tinham fugido de Judas colocaram-se ao lado dos gentios sob a chefia de Nicanor, como se os infortúnios e males dos judeus lhes devessem redundar em outros tantos êxitos. Os judeus, ao ouvirem falar da expedição de Nicanor e do ataque dos gentios, cobriram a cabeça de pó e imploraram àquele que estabelecera seu povo para sempre e que continuamente, de modo visível, defendia sua herança. Por ordem do chefe, partiu logo o exército e encontrou o inimigo perto da aldeia de Dessau. Embora Simão, irmão de Judas, estivesse em presença de Nicanor, adiou o ataque em vista do súbito terror produzido pelo inimigo. De seu lado, Nicanor, conhecendo a coragem dos homens de Judas e a grandeza de ânimo com que eles se atiravam no combate pela pátria, temeu expor-se a uma decisão pelo sangue. Enviou, pois, Posidônio, Teodoto e Matatias para oferecer a mão dos judeus e receber a deles. As propostas de paz foram por muito tempo examinadas. Cada chefe comunicou às suas tropas e foram aceitas unanimemente. Foi fixado um dia para uma conferência dos chefes sobre esse assunto. De um lado e de outro avançou um carro e colocaram cadeiras de honra. Judas postou homens armados em lugares estratégicos, prontos para qualquer eventualidade se seus adversários os viessem trair. A conferência dos chefes foi satisfatória. Nicanor passou a residir em Jerusalém, sem fazer ali mal algum. Despediu até mesmo a multidão das tropas que ele havia trazido consigo. Estava constantemente em companhia de Judas, sentindo amizade para com ele. Instou para que ele se casasse e que tivesse filhos. Judas casou-se, gozou de tranquilidade e desfrutou a vida. Verificando Alcimo os sentimentos recíprocos de ambos os chefes, investigou as cláusulas do tratado e dirigiu-se a Demétrio, acusando Nicanor de conjurar contra o Estado, porque havia designado para o seu lugar-tenente Judas, o próprio inimigo do reino. Exasperado e excitado pelas calúnias desse bandido, escreveu o rei a Nicanor, dizendo-lhe que estava descontente com os tratados realizados e ordenava-lhes que lhe enviasse preso Macabeu o mais depressa possível para Antioquia. Ao receber a carta, Nicanor ficou consternado e triste por ter de romper seus contratos com Judas, sem que Judas tivesse agido mal. Mas, como ele não podia contrariar as ordens do rei, procurava uma ocasião para executar essa ordem por algum ardil. Reparando Macabeu, que Nicanor se mostrava mais rude para com sua pessoa e com uma atitude mais indiferente, achou que esse procedimento nada indicava de bom. Reunindo, pois, um grupo dos seus partidários, ocultou-se de Nicanor. Quando o outro reconheceu que havia sido logrado, dirigiu-se ao grande e sublime templo, no momento em que os sacerdotes ofereciam o sacrifício, e deu-lhes ordem de entregarem esse homem. Os sacerdotes, porém, juraram-lhe que não sabiam onde se achava o que ele procurava. Então, estendendo a mão para o templo, jurou: se não me entregardes Judas preso, arrasarei até o solo este santuário de Deus
e derribarei o altar e no mesmo lugar edificarei um magnífico templo a Dionísio. Ditas essas palavras, ele se retirou. Os sacerdotes então ergueram as mãos para o céu e invocaram aquele que sempre pelejou pelo nosso povo. Senhor do universo, exclamaram eles, vós que bastais a vós mesmo, quisestes possuir entre nós um templo por habitação. Ó fonte santa de toda santidade, conservai, pois, sempre livre de toda profanação esta casa que há pouco foi purificada. Aconteceu também que Razias, atenção, um dos anciãos de Jerusalém, foi denunciado a Nicanor. Era um homem dedicado aos seus concidadãos, de grande reputação e cognominado pai dos judeus, por causa da sua benevolência. Anteriormente, por ocasião da resistência ao paganismo, havia sido acusado de judaísmo, e pelo judaísmo ele se havia exposto de corpo e alma com extremo zelo. Nicanor, que pretendia dar uma prova de sua hostilidade para com os judeus, enviou mais de 500 homens para apoderar-se dele, supondo que, prendendo, causaria aos judeus um golpe penoso. Como essa tropa foi apoderar-se da torre e forçar a entrada, uma vez que havia sido dada a ordem de atear fogo e incendiar as portas, Razias, quando ia ser preso, transpassou-se com a própria espada, preferindo morrer honradamente antes que cair nas mãos dos ímpios e padecer ultrajes indignos de seu nobre nascimento. Na precipitação, porém, dirigiu mal o golpe, e enquanto os soldados forçavam do lado de fora contra as portas, ele correu animosamente para cima do muro e, com coragem, atirou-se sobre a multidão. As pessoas afastaram-se com rapidez e Razias tombou no espaço deixado vazio. Todavia, ainda respirando, cheio de ardor, ergueu-se e, embora sangue lhe jorrasse como uma fonte de suas horríveis feridas, atravessou a multidão numa carreira. Em seguida, de pé, sobre uma rocha escarpada e já inteiramente exângue, arrancou com as próprias mãos as entranhas que saíam e lançou-as sobre os inimigos. Foi assim seu fim, pedindo ao Senhor da vida e do Espírito que lhos restituísse um dia. Você vê a morte do Razias, depois eu vou falar sobre isso. O que nós temos aqui, gente? Nós temos um momento importante de lembrar da história. Primeiro que nós estamos aqui com um novo rei, Demétrio. O rei Demétrio, gente, ele é um rei que vem substituir Antíoco VII, ele substitui Antíoco VII, e é um rei, isso mesmo, Antíoco VII, depois daquela história de Trifão, de Antíoco, mas é um rei novo que acabou tomando o poder. Esse rei, o rei Demétrio, ele não estava nem aí para os judeus. Os judeus estavam vivendo em paz com o reino. Paz assim, o templo havia sido purificado, os judeus tinham lá a sua religião, tinham os seus costumes, tinham as suas festas, e o rei Demétrio não estava nem aí para eles. Mas o Alcimo era um sumo sacerdote que foi destituído do seu cargo. Isso a gente viu lá no primeiro livro de Macabeus. E ele ficou com aquilo atravessado na garganta. Por quê? O Alcimo, embora fosse judeu, ele era um pelego dos gregos lá. Por quê? Porque ele, como sumo sacerdote, profanou o templo, desviou os costumes, não era fiel e era macumunado sempre com os reis. Ou seja, ele acabou ficando ruim para com os reis e ficou ruim com os judeus. Ou seja, nem os reis seleucidas gostavam dele, nem os judeus gostavam. Aliás, os judeus odiavam o Alcimo. E o Alcimo percebeu uma maneira de voltar como sumo sacerdote. Aí ele foi agradar o rei, mandou para o rei aqueles presentes, uma
coroa, palma, o que é mesmo as coisas que ele... depois eu vou até falar sobre isso. Coroa de ouro, palma e o ramo de oliveira. O ramo de oliveira e as palmas não é tirado da árvore, não é de ouro. Ele mandou esses presentes, mas não falou nada. Falou, esse é um presentinho para você, eu estou aqui, se precisar de mim, eu estou aqui. Quando o rei forma um conselho para saber sobre as suas províncias, manda chamar esse Alcimo. E pergunta, Alcimo, como é que está lá na Judéia, aquele pessoal? Aí o Alcimo fala, meu filho, enquanto aqueles judeus chamados assideus, assideus significa aqueles piedosos, aqueles mais que querem a coisa mais certa, né? Enquanto esses judeus assideus estiverem lá, um trem não vai dar certo. E ele falou, enquanto viver Judas Macabeu, sempre vai haver guerra, porque esse Judas não dá sossego para o reino, não dá sossego para ninguém. E faz a caveira do Judas Macabeu para o rei Demétrio. O rei Demétrio acredita. Por que o Alcimo fez isso? Porque o Alcimo queria ser restituído como sumo sacerdote. Esperto ele. Ele queria voltar a ser o sumo sacerdote. O rei Demétrio falou, vou mandar o Nicanor para lá. O Nicanor, gente, tinha sido general lá do Antíoco V, né? Tinha sido general. E aí ele pegou o Nicanor e falou, Nicanor, você já conhece aquele pessoal lá? Vai para lá. O Nicanor, ele era um elefantarca. Elefantar, esquisito, né? Era um título que eles inventaram lá, tipo assim, chefe dos elefantes. Elefantes era um instrumento de guerra, né? Os elefantes mesmo. Chefe dos elefantes, era um título. Aí ele transforma o Nicanor em general da Judéia, tipo um governador da Judéia, e manda ele para lá. Quando o Judas falou, o Nicanor aí vem com uma tropa muito grande, Judas organiza o exército. De novo, Judas organiza o exército. Vai e se coloca em ordem de batalha. Judas de cá, Nicanor de cá. O pessoal de Judas olha para Nicanor e fala, meu Deus, o negócio está feio, não vamos atacar não, vamos esperar. O Nicanor olha de cá e fala, meu Deus, esse pessoal vem com tudo em cima da gente, não vamos atacar não. Vamos fazer o seguinte, vamos oferecer as nossas mãos, talvez para um tratado. Nicanor manda uma embaixada, o Judas manda outra, eles combinam um encontro e eles encontram então Judas e Nicanor. E eles então firmam a paz entre eles. Ou seja, peraí, Demétrio tinha mandado ele acabar com Judas Macabeu. O Nicanor chega e fala, é melhor a gente fazer as pazes. E aí faz as pazes, meu filho. Nicanor e Judas Macabeu. Nicanor vai morar em Jerusalém, porque ele se tornou como chama, o chefe ali, o governador da Judéia, e os dois ficam muito tranquilos. O Alcimo, que queria ser sumo sacerdote, quando viu aquilo, ficou muito bravo, muito bravo. O que ele fez? Foi lá, pegou os tratados, ele falou, opa, mas o rei mandou acabar com Judas Macabeu? Vai, ligou para o rei, não, vai, manda uma mensagem para o rei e fala, seguinte, o Nicanor veio para cá para acabar com Judas Macabeu, mas os dois estão amiguinhos. O rei fala, opa, o Nicanor está pensando o quê? O rei falou, Demétrio, eu mandei ele fazer uma coisa e ele faz outra? Nicanor, é o seguinte, eu quero o Judas Macabeu preso aqui. O Nicanor ficou chateado, falou, meu Deus do céu, mas eu estou tão amigo do Judas, nós estamos vivendo tão em paz, mas o que fazer? Eu tenho que cumprir a ordem do rei. Quando ele pensa isso, o Nicanor já começa a afastar-se de Judas. Os dois eram muito amigos, conversavam em casa, blá, blá. Aí ele começa a afastar. O Judas, que não é bobo nada, o Judas Macabeu, eu falei, epa, tem coisa, né? Tem angu nesse caroço. Não, tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu. O Nicanor era muito meu amigo, a gente conversava, agora ele se afastou, tá meio rude comigo, tem alguma coisa errada. E ele já se preparou, vai vir chumbo grosso aí. E realmente, Nicanor se prepara para prender Judas. Judas se antecede, foge e esconde. Nicanor chega e fala, eu quero que vocês entreguem o Judas. Chega no templo,
para os sacerdotes dizia o seguinte: se vocês não me entregarem o Judas Macabeu, eu vou acabar com esse templo, eu vou acabar com tudo isso aqui. Viu? Só que o Judas Macabeu estava escondido. Aí entra a história do Razias. O Razias é um ancião piedoso que todo mundo gostava no tempo da perseguição dos gregos, que todo mundo escondia, de ser judeu. Ele se expôs dizendo: eu sou judeu. Então ele era um exemplo para os jovens, era um exemplo para toda a comunidade assim. E o Razias então faz um gesto tresloucado. O Razias então, ele resiste, e aí quando as tropas chegam para prender Judas Macabeu, que não está ali, mas para acabar com o templo, Razias vai. Eles estão nas torres, né? Ele fica na torre e ele, para não se entregar nas mãos dos gregos ímpios, ele enfia a espada nele. Só que a espada não matou ele. A espada entrou pelo lugar, não pegou o órgão vital do Razias. E aí começou a jorrar sangue. E o Razias não morreu naquele momento, porque a espada não pegou no lugar certo, que ele mesmo enfiou, não pegou no órgão vital, só que saía sangue. E ele então, ele pula, né, da torre e cai lá. Só que ele não morreu também. Quando ele sai, quando ele vê que ele não morreu nem com a espada, ele sai em disparada contra os inimigos. E aí ele enfia a mão dele na ferida que ele havia aberto com a espada e puxa as entranhas dele e joga nos inimigos. E assim que ele morre. O gesto de Razias, ele não foi visto como um gesto bonito. Até foi visto como um gesto heróico. Mas isso chocou os judeus. Chocou. O fato dele ter enfiado a espada nele, o fato dele ter enfiado a mão nas entranhas, ter jogado as entranhas, isso chocou. Embora seja contado na Bíblia como se fosse um gesto de resistência, não é bem quisto, não é bem visto isto pela palavra de Deus. Santo Agostinho, bem depois, vai comentar esse gesto dele dizendo assim: nem tudo aquilo, como que é as frases de Santo Agostinho? Nem tudo aquilo que é grandioso é necessariamente bom. Nem tudo que você faz como um gesto grandioso, às vezes é necessariamente bom. Tá, ele fez um gesto grandioso de resistência, de não se entregar, mas o que ele fez não foi bom. Assim, Razias encontra a morte, mas a gente vê mais uma vez a resistência dos judeus e a gente vê mais uma vez a perseguição dos gregos, dos seleucidas em relação aos judeus. O que vai acontecer? Isso você vai saber depois no próximo capítulo. Deixa eu lembrar você aqui algumas coisas importantes. Quando é que acontece aqui? Vamos lá. Versículo 1. 3 anos mais tarde, Judas e seus companheiros souberam que Demétrio, filho de Seleuco, tinha chegado pelo porto de Trípoli com um poderoso exército. Quando foi isso que aconteceu? Isso aconteceu no ano 160, entre março e abril. Mais ou menos ano 160, entre março e abril, tá bom? Para mais ou menos a gente se localizar. Versículo 4. Quando o rei Alcimo foi puxar saco do Demétrio, do rei, veio ter com o rei Demétrio, isso foi pelo ano 151. 151 da era. Ofereceu-lhe uma coroa de ouro, uma palma e, além disso, alguns ramos de oliveira, dos que se oferecem no templo. É importante lembrar, isso que é um costume, né? Coroa de ouro, palma e ramo são tributos regulares que você faz, de repente, a um rei, né? Presente que você faz, você oferece uma coroa de ouro, você oferece uma palma de ouro e um ramo de oliveira também de ouro. Ele fez isso só para bajular o rei. Falou, ele não pediu nada, só me entregou. O rei se lembrou dele quando foi fazer o conselho para saber sobre a Judéia.
Versículo 5, encontrou, porém, ocasião oportuna, isso Alcimo, né, para executar sua maldade, quando foi chamado ao conselho por Demétrio e interrogado sobre as disposições e os intentos dos judeus. Quando ele foi chamado por Demétrio, ele falou, agora que eu vou querer de volta ser sumo sacerdote. Quero que você lembre, eu não sei se você vai lembrar agora, quando a gente passou o primeiro livro de Macabeus, na verdade, houve 2 encontros de Alcimo com Demétrio. Dois encontros. Alcimo se encontrou com Demétrio 2 vezes. Uma vez, o Demétrio enviou Báquides. Lembra do Báquides, que era um general também? Contra Judas Macabeu. E nessa segunda vez que ele enviou Nicanor. Tá bom? Uma vez enviou Báquides, outra vez enviou Nicanor, porque o Alcimo estava querendo acabar mesmo com Judas Macabeu. Porque foi por causa de Judas Macabeu que ele perdeu de ser sumo sacerdote. Versículo 12, eu já expliquei para você. Aí o rei Demétrio designou imediatamente Nicanor, ex-comandante do corpo dos elefantes, e promoveu a general da Judéia. Na verdade, ele era um elefantarca, como eu disse, que era um título. Era um título dado, para ele, como que era comandante do corpo dos elefantes, porque os elefantes era a arma de guerra mais poderosa que um império podia ter. Então, coordenar os elefantes era um título muito famoso. E ele deu depois, ele pegou o Nicanor, ex-chefe dos elefantes, e colocou o Nicanor como governador general ali da Judéia. E o Nicanor, em vez de acabar com o Judas Macabeu, acabou ficando amigo dele. Versículo 46, só para a gente lembrar aquela morte, a morte do Razias. E já inteiramente exangue, arrancou com as próprias mãos as entranhas que saiu e lançou sobre os inimigos. Foi assim seu fim, pedindo ao Senhor que lhe restituísse a vida. É aquilo que eu falo para você, nem todo gesto heróico, nem todo gesto grandioso pode ser considerado um gesto bom. De repente a pessoa pode fazer um gesto heróico matando alguém, mas aquele gesto não foi bom. Santo Agostinho vai usar justamente o exemplo de Razias para dizer isso. Nem tudo que é grandioso é necessariamente bom, né? É necessariamente bom. Santo Agostinho diz, porque de repente você pode fazer um gesto grandioso, heróico, que vai destruir alguma coisa ou alguma pessoa, pensando que está fazendo uma coisa boa. Não é porque ele é um gesto heróico que ele possa ser bom. Tá bom? Gente, a gente vai saber mais no próximo capítulo, a gente vai terminar depois esse livro, terminando esse livro, e terminamos então os 2 livros de Macabeus. Eu espero você no próximo capítulo para a gente formar e ter a nossa formatura em 2º livro dos Macabeus. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleo detribuiuda, radices David. Aleluia!